Vamos fazer a análise ainda mesmo voltada às eleições no Zimbábue. Provavelmente a Comissão Eleitoral Zimbabueana poderá divulgar os resultados oficiais ainda hoje por volta das 22 horas. Enquanto isso não acontece, nós aqui no Noite Informativa vamos fazendo a análise dos acontecimentos, não é? Dos últimos acontecimentos no Zimbábue, e para me ajudar a fazer esta análise, conto hoje com a presença do Dr. Adelino Buque, ele que é analista político, a quem desde já agradeço a presença aqui no Noite Informativa. Boa noite, Dr. Adelino. Boa noite, muito obrigado. Após a divulgação dos resultados da Assembleia, o centro da cidade de Harare registrou protestos violentos que resultaram em 6 mortos. Gostava de ouvir do Dr. Adelino, este cenário já era previsível, tendo em conta o histórico das eleições no Zimbábue? Bom, boa noite mais uma vez. Eu penso que, tendo em conta o histórico das eleições no Zimbábue, considerando o período em que esteve sempre o presidente Robert Mugabe, as últimas 2 eleições foram violentas, logo a seguir. Mas neste ano específico eleitoral, acreditava-se que o nível de violência poderia ser menor, tendo em conta o pacto que os partidos políticos assinaram, nomeadamente depois daquele atentado contra o Emerson. Então, esta reação, de facto, surpreendeu sobremaneira e também surpreendeu a forma desproporcional do ponto de vista dos meios usados pelas próprias forças governamentais, porque eu acredito que as forças zimbabueanas são das forças muito mais bem preparadas do ponto de vista de equipamento, do ponto de vista de treinamento, que não precisavam de usar os meios que usaram. Portanto, na minha opinião, foram meios desproporcionais àquilo que eram a manifestação das pessoas. E daí que resultou nesta morte de 6 zimbabueanos. Pois muito bem, tendo em conta que são as primeiras eleições sem o... Pós-Mugabe. Exatamente, pós-Mugabe. E o MDC ainda não pronunciou-se sobre os resultados dos assentos parlamentares. Este silêncio, Dr. Buque, o que é que pode significar? Pode significar, mas o MDC não se pronunciou, mas não deixa de ser aquela organização também que atirou o palito de fósforo aceso. Por que é que diz isso? Porque o próprio Chamisa, ao declarar-se vencedor por antecipação, sem ter de esperar os anúncios oficiais, criou uma agitação popular, sobretudo do ponto de vista daqueles que são os seus seguidores, e por via disso é que saíram à rua para comemorar esta vitória do Nelson Chamisa. Por incrível que pareça, os 2 maiores candidatos, não é? Estamos a falar do Emerson Mnangagwa e também do Nelson Chamisa, saíram às ruas para comemorar uma vitória que ainda não tinha sido anunciado. Mas deixa só dizer que o anúncio do Emerson, contrariamente ao anúncio do Nelson, não era de proclamação de vitória, era de que vamos manter-nos serenos e acompanharmos a divulgação dos resultados, contrariamente ao Nelson, que dizia taxativamente que já venceu. Então as pessoas saem à rua e por via disso há esta situação. Paradoxalmente, não há também, do ponto de vista de seguimento, uma atitude do partido ou dele pessoalmente, no sentido de chamar a contenção, etc., aos seus apoiantes. Sofreram toda a represália policial e militar
e resultou no que resultou. Do ponto de vista daquilo que é os resultados a nível da Assembleia da República, indicando que o MDC fica com 61 lugares, efetivamente eles ainda não se pronunciaram, mas eu acredito que estão à espera de ter os resultados presidenciais, porque é aí onde reside a grande esperança do próprio Nelson. Mas, na sua opinião, mesmo depois destes resultados, não é, que já foram divulgados, acha que ainda há uma possível, vamos lá, segunda volta? Eu penso que sim, porque a história do Zimbábue, se nos recordarmos em 2008 e 2013, o MDC sempre não teve muitos assentos parlamentares. Pois. O Zimbábue sempre dominou a Assembleia zimbabuiana. O MDC sempre foi um partido que teve assentos suficientes para estar na Assembleia da República. No entanto, eu penso que o povo zimbabuiano sabe diferenciar o impacto eleitoral quando se faz uma eleição do presidente, da Assembleia e dos outros. Até porque o nível de mobilização para a Assembleia e o nível de mobilização para as presidenciais não me parece que seja o mesmo, porque há muita gente que pode estar a fazer a mobilização para as Assembleias por interesse próprio, não é? São cerca de 210 lugares, portanto são 200, toda a gente quer estar naquele lugar, mas o presidente é só um. Pois. É verdade que fazem para presidente e para a Assembleia, mas o impacto que isso tem muitas vezes não é igual. Daí que o próprio Roberto Mugabe e o Morgan Tsvangirai já tiveram estas situações de segunda volta. Portanto, eu acredito que, do ponto de vista proporcional, aquilo que são os resultados anunciados para a ZANU e para o MDC não será a mesma coisa, do ponto de vista das presidenciais. Sim. Mas para uma possível segunda volta, o que é que isto pode representar? Pode representar, na minha opinião, pode representar um grande perigo para o próprio Emmerson Mnangagwa, porque o MDC, o seu candidato e os 21 que vão ficar de fora, podem unir esforços para apoiarem o Nelson. E o presidente atual do Zimbábue, o candidato, pode estar numa situação totalmente desconfortável do ponto de vista daquilo que é o sentido do voto. E se calhar este deve ser a grande questão que leva a que haja muita ponderação, muita responsabilidade do ponto de vista daquilo que é a divulgação dos resultados, porque há quem diga que estes resultados presidenciais foram, do ponto de vista de contagem, foram os primeiros, mas entretanto estão a ser os últimos a serem anunciados. Exatamente. Eu penso que deve haver aqui alguma ponderação para que as coisas não degenerem para situações piores do que aconteceu com os resultados das Assembleias. Pois muito bem, e é aqui também uma questão, a missão de observação, não é? Eleitoral da SADC considerou as eleições do Zimbábue pacíficas e harmoniosas, diferente da União Europeia, que vem e anuncia a falta de transparência durante o processo de votação. Que análise é que o Dr. Buck faz desta discrepância de comentários? Bom, primeiro é preciso notar que a SADC é uma organização regional, da qual o Zimbábue faz parte. Não é? Anunciar que as eleições não foram justas e transparentes pela SADC seria o mesmo que passar o certidão de incompetência para a organização. Pois. Então, eu penso que o esforço desta organização
para ver diferente dos outros tem que ser notável. Agora, em relação à União Europeia, eu penso que também há aqui lentes diferentes de olhar as eleições. Existem aspectos que, se calhar, na observação eleitoral europeia, configuram não transparência, quando, na opinião dos outros, é pacífico. Quer dizer, nós, mesmo aqui em Moçambique, normalmente costuma-se dizer que houve aquilo, mas não influenciou os resultados. O que significa que, muitas vezes, não está-se a dizer que não houve irregularidades. Está-se a dizer que houve esta irregularidade, houve aquela irregularidade, mas no fim do dia não influenciou os resultados. Os europeus não têm essa visão. Eles constatam que está errado e dizem que não esteve certo. Eu penso que é mais ou menos isto. E, de facto, para ser mais credível, nós teríamos que avaliar a observação da SADC com outras observações, porque a SADC tem observadores suspeitos do ponto de vista daquilo que são a emissão da sua opinião. A sua opinião não é uma opinião isenta, tendo em conta aquilo que é o conceito do grupo da SADC. Estivemos a falar de uma possível segunda volta. Quero também fazer em jeito mesmo de provocação ao Dr. Adelino. Imaginemos que a divulgação que provavelmente será feita ainda hoje, às 22 horas, seja diferente, não nos remeta a uma segunda volta. Gostava de ouvir, será que o clima de tensão e protestos diminuirá após a divulgação ou nem por isso? Eu penso estaremos perante um Zimbábue mais agressivo? Eu penso que se os resultados eleitorais... Aqui vamos lá ver. Se os resultados eleitorais, de facto, não indicarem uma hipótese de segunda volta, a tensão vai piorar. Quer dizer, o Zimbábue vai estar numa situação de tensão muito alta. Independentemente de que partido for a ganhar? Sim, quer seja ZANU, PF porque a própria ZANU não está preparada também para perder as eleições. Obviamente. O MDC também não está preparado para perder eleições. Até porque, do ponto de vista das lideranças, até pode haver alguma contenção, mas não se pode esperar a mesma atitude dos seus apoiantes. Eu penso que isto pode ser uma reação espontânea, individual e sem comando específico. Por isso é que muitas vezes degenera nesta violência que nós assistimos, porque se fosse uma manifestação com alguma orientação, com algum dirigente, não teríamos estas situações. Eu acredito que deve-se fazer muito para que a situação não degenere de facto em violência, porque tanto bons resultados, tanto para a ZANU do Emerson, tanto para o Nelson, eu penso que haverá confusão no Zimbábue. Talvez a opção da noite, seja efetivamente para divulgar e depois fazerem um trabalho de mobilização para que as pessoas se mantenham contidas, para não saírem à rua, etc, etc. Mas o potencial de violência está lá. Fiz-lhe essa questão porque sondagens já indicam que, algumas, não é? Já indicam que Emerson lidera a lista de votação. Isto porque, se a ZANU ganhar as eleições presidenciais, podemos ainda falar de uma nova era da transição política pós-Mugabe para Zimbábue? Eu penso que sim. Podemos falar sim, porque foi notório a diferença de posicionamentos entre o presidente Mugabe e a atual liderança da ZANU. Se estamos recordados, a última conferência de imprensa que o presidente
Robert Mugabe deu, fez um endosso de voto para a oposição. O que significa que, de facto, há uma grande assimetria do ponto de vista de visão do Estado do zimbabuiano. Eu acredito que este novo presidente não teve ações, digamos, de grande impacto, tendo em conta o curto espaço de tempo que lhe separava das eleições. E, se estamos recordados, ele também, quando tomou posse como presidente interino, ele também prometeu realizar estas eleições e tal. Sabendo que ia realizar eleições, todo o cuidado por parte dele era pouco para não desgastar a sua imagem e a imagem do próprio partido ZANU-PF. Daí que muitas coisas que ele poderia e deveria fazer para o restabelecimento de um Zimbábue no contexto das nações, quer na vertente política, quer na vertente económica, ficou retraído. Agora, se ganhar, de facto é que vai ser o verdadeiro presidente, e daí podemos esperar que tome todas as medidas necessárias para repor o Zimbábue nos carris. Doutor Adelino, esta aparição de Grace Mugabe a oferecer o seu voto ao MDC, isto pode ou não, de certa forma, manchar aquilo que é a própria imagem do Nelson Chamisa, tendo em conta que é a primeira vez, são promessas, são as primeiras promessas que o jovem de 40 anos está a fazer à Zimbábue? Sem dúvidas, até porque, de acordo com alguns órgãos de comunicação, esta oferta foi negada, não é? Foi negada pelo Nelson Chamisa. No entanto, não deixa de ser uma mancha muito forte, obviamente, porque se nós estamos recordados, a saída do presidente Robert Mugabe do governo teve muito a ver com aquilo que foram as ações desencadeadas pela Grace no Zimbábue. Para além de que a Grace, neste momento, está envolvida em uma série de escândalos. Que não abonam absolutamente em nada do ponto de vista daquilo que é a imagem para quem quer que seja, quer dizer, basta só encostar em ti, começas a sentir energias negativas do ponto de vista daquilo que a imagem dela transmite. Portanto, eu penso que também isto pode ter criado algum susto em algum eleitorado informado, não é? Sobre a possibilidade de vencer o Nelson, e terão, por via disso, se calhar, evitado votar nele. Pode ter sido uma grande mancha, de facto. Em algum momento pode ter constituído uma desvantagem. Grande desvantagem. É por isso que está a dizer, uma mancha daquelas que não se tira facilmente, porque uma coisa é estar associado a Roberto Mugabe, uma coisa é estar associado a Grace. São personalidades diferentes, é marido e mulher, mas são personalidades totalmente diferentes, quer do ponto de vista da sua vida política, quer do ponto de vista do seu comprometimento daquilo que diria, as ações de Estado, não é? A Grace não tem absolutamente nenhum capital político, senão de escândalo em escândalo que tem estado a andar, e por via disso dizer que a apoia significa assustar possíveis apoiantes do próprio Nelson. Quer dizer, se estás com essa mulher, nós não podemos estar consigo. Em termos mesmo de eleições, quais são as eleições que Moçambique pode tirar destas eleições do Zimbábue? Estamos a aproximar-se já, não é, das nossas eleições. Aqui há duas eleições importantes, na minha opinião, que devem ser tiradas. Primeiro, é que devemos evitar a proclamação de resultados antecipados quando
os órgãos competentes não o fizeram. E isto não quer dizer que devemos estar de acordo com aquilo que esses órgãos o disserem, mas devemos controlar a forma como este processo decorre para que não haja qualquer ação que interfira para além daquilo que são os votos reais das pessoas. Ao fazermos isso, criamos uma espécie de contenção nas pessoas, porque se tu entras para um jogo, há 3 resultados possíveis. Podemos ganhar, podemos perder, podemos empatar. Agora, se nós, de forma recorrente, estamos a dizer, não, nós ganhamos, então estamos a criar nos nossos seguidores a ideia de que qualquer resultado que não seja vitória não é o resultado que nós merecemos. Esta é a primeira ilação que nós devemos tirar. A segunda ilação é... mas isto também não é muito copy-paste, porque... Não é muito linear. Não é muito linear, mas vamos lá dizer. Regra geral, o nível de contestação dos sistemas de governação acontece nas zonas urbanas, não é? Normalmente, nós medimos a temperatura política por via daquilo que são as apreensões nas zonas urbanas. Esquecemos-nos sempre de olhar para as zonas rurais. E as zonas rurais têm sido esquecidas, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista destas avaliações. Mas elas sempre surpreendem. Com isso, o Dr. Buck quer dizer que, em algum momento, o ponto negativo pode até partir de lá onde não há esta exigência, tanto quanto nas zonas urbanas? Não, o ponto é o seguinte, por exemplo, nós estamos a dizer aqui, por exemplo, que a ZANU suplantou o MDC 144 por 61 assentos na Assembleia da República. Acredito que, de forma bastante dominante, estes votos são votos das zonas rurais, onde o MDC não tem muita implantação. Eu dizia que no nosso caso é um pouco diferente, porque nós também sabemos que o voto em Moçambique tem estado a sofrer um pouco de mobilidade. Houve um período que a RENAM, por exemplo, tinha mais sucesso nas zonas rurais resultante do passado histórico do próprio da própria formação da RENAM. No entanto, há um tempo para cá, apesar de não ter participado nas eleições de 2013, a configuração geopolítica do ponto de vista de orientação do voto começou a mudar. Ao perder a oposição, quando ganha Nampula, volta a ganhar Beira, ganha outro município por aí, significa que as pessoas começam a ter outra visão sobre o que é uma governação autárquica, não é? E isto leva-nos a pensar que já não há quem domine absolutamente as cidades, nem há quem domine absolutamente as zonas rurais. Portanto, nós, como moçambicanos, devemos ter isto, mas os partidos políticos em particular devem ter noção dos seus níveis, das zonas de influência, onde eles têm maior predominância, e qualquer atitude de balanço devem fazer nessas regiões. Eu penso que estas são as ilações que podemos tirar das eleições no Zimbábue, mas, sobretudo, acentuando que os partidos políticos não devem autoproclamar-se vencedores, porque isso induz os seus seguidores a tomarem uma atitude que pode degenerar em situações desagradáveis. No caso de Zimbábue, nós vimos que são as forças governamentais que tiveram uma ação desproporcional em relação
a população manifestante. No entanto, no caso de Moçambique, infelizmente nós temos ainda um partido político que tem armas. Então, qualquer ação, quer de pessoas reivindicando, seja lá o que for, e haver uma reação desproporcional, tal como aconteceu, por exemplo, no Zimbábue, pode levar a que o partido que tem estes recursos bélicos também acione. Então nós não queremos isso, queremos uma paz que perdure. Portanto, a maior chamada de atenção seria mesmo evitar autoproclamarem-se vencedores quando as coisas ainda não forem oficiais. Aproveitando ainda cá em Moçambique, não é? O Presidente da República já promulgou e mandou publicar a lei da revisão número 7/2013, de 22 de fevereiro, republicada, neste caso, pela lei número 10/2014, de 23 de abril, relativamente à eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais. Esta promulgação vem depois de vários comentários entre vários partidos, não é? E eu gostava de ouvir do Dr. Buck vamos lá, esta promulgação um pouco tardia, podemos assim dizer, pode ou não vir a influenciar para o atraso no calendário eleitoral? Não atrasa, até porque já se tinha feito a retomada, a própria Assembleia da República tinha feito alguns ajustes, tendo em conta aquilo que foi o atraso da aprovação em sede da Assembleia da República, portanto não pode influenciar nada. Agora, é verdade que é uma lei que todo o mundo estava à espera dela, mas convenhamos que esta lei não pode sair da Assembleia para a assinatura do chefe do Estado, não é? Porque o Presidente da República também tem que se aconselhar. Pode haver alguma coisa que se calhar entra em inconstitucionalidade. Ele tem que esperar que os seus assessores trabalhem e digam está em conformidade. Só depois disso é que ele... Não há dúvidas que a ansiedade é grande por parte dos moçambicanos, mas eu penso que o tempo que levou não é tanto assim comparado com as outras leis ordinárias que ele tem promulgado. Vamos ter mesmo as eleições? Não, já temos, já estão programadas e estão recandidatadas pela Assembleia da República, salvo se a CNE, que tem também essa prerrogativa, achar que alguma coisa deve ser reacertada, e eventualmente poderá haver, mas tudo indica que temos eleições já 10 de outubro. Só mesmo para terminar, algo que quer acrescentar, enquanto aguardamos pelos resultados oficiais do Zimbábue? Não, eu penso que devemos, de facto... Ainda é um pouco prematuro. É muito prematuro. Aqui a trazer conclusões que, em algum momento, podem nos remeter a erros mais tarde. Mas é preciso chamar a atenção aos nossos políticos moçambicanos, sobretudo aos partidos políticos, que as zonas periurbanas, as zonas rurais, são muito importantes na definição da geopolítica nacional. Portanto, não basta só estarmos nas cidades, nos órgãos de comunicação social, nos seminários, etc. É preciso que estejamos, de facto, onde as pessoas sentem o peso da boa ou má governação do país. É preciso que se faça uma campanha fortemente nas zonas rurais, exatamente, porque muitas vezes a gente avalia o nível de boa ou má governação com base naquilo que é o sentimento urbano. Pois. E muitas vezes este sentimento urbano não tem absolutamente nada a ver com aquilo que é o sentimento da pessoa que vive nas zonas rurais. Daí que muitas vezes somos traídos
não é? As nossas, digamos, não diria sondagens, porque a gente nem faz sondagens. As nossas observações empíricas em função dos movimentos, em função de tudo isso, podem nos levar a pensar que estamos bem como partido político quando efetivamente não estamos nada bem. Ou estamos bem ao nível do bairro onde nós estamos, que as pessoas nos conhecem, nos respeitam, mas não estamos bem, se calhar, no distrito onde nós estamos. Este excesso de confiança, em algum momento, exatamente, pode vir a prejudicar... É preciso que haja contenção e, sobretudo, os partidos e os dirigentes políticos devem trabalhar no sentido de não exacerbar as euforias e o excesso de confiança. Esperamos mesmo que as eleições sejam transparentes. Eu penso que serão, e o Zimbábue está-nos a dar estas lições, e há muita gente que tinha outras expectativas em relação ao Zimbábue, em relação àquilo que foi a campanha eleitoral no Zimbábue. Havia uma fasquia da população moçambicana que tinha muitas elevadas expectativas em relação àquilo que seria o desempenho do MDC. Eu penso que a essas pessoas também é preciso olhar para aquilo que falhou no MDC para que não falhe neles. É preciso olhar também, mesmo em relação à ZANU, aquilo que foram os pontos fracos, avaliar a nível, por exemplo, do partido governamental, se não existem esses pontos fracos, o que é que deve ser feito para melhorar esses aspectos todos. Eu penso que é uma oportunidade ímpar esta que tivemos de um país aqui ao lado, amigo, e com a história praticamente igual à de Moçambique. Doutora Adeline Buque, muitíssimo obrigada. Boa noite e bom descanso. Obrigado. Nós vamos continuar.